Oi, 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 bem-vindos a mais um CalmaCast. Hoje é um CalmaCast muito especial, porque é um CalmaCast com uma artista. Dona Ramile, também conhecida como Rami Aquarelas, né? Nossa convidada muito especial. Saiu o nosso bate-papo, né? Vai sair, né, Rami? Tentamos marcar diversas vezes. A Ramile estava na minha lista, inicialmente, das mulheres que eu queria trazer para cá, né? Porque eu sempre digo que a ideia é inspirar outras mulheres. Seja com a sua história, seja com o seu trabalho, enfim. E tu, com certeza, és uma mulher muito inspiradora. Ai, fico feliz. Então, a ideia, né? Por isso que estavas na minha listinha lá. E, com certeza, também, o patrocinador aqui desse podcast é o Parque Una, né? E tu vives, né? O parque. Trabalha, vive, consome. Então, acho que a gente já pode começar por aí. Muito obrigada por ter aceito, né, esse convite. Ter separado aí uma horinha do teu dia, que eu sei que a agenda é sempre corrida e apertada, pra gente bater esse papo com calma. Eu que agradeço, Francesca, né? Quando tu me chamou e tu falou, né, esse bate-papo sobre inspirar outras mulheres, eu fico muito feliz, porque eu tento, às vezes, assim, no Instagram, passar uma mensagem, né, dizendo o quanto é difícil viver de arte, mas o quanto é lindo e prazeroso viver de arte. Perfeito. E, então, contar um pouco dessa história, né, e o que acontece atrás, né, nos bastidores, como é que tu faz, tu só pinta, tu isso, aquilo. Eu acho que é interessante para quem quer empreender em arte. Perfeito. E o nosso público aqui são muitas mulheres, muitas mães que estão se reencontrando também depois da maternidade e querem fazer algo diferente. Então, eu tenho certeza, né, que vai ser um papo muito produtivo. Sim, coisa boa. Vamos lá, começa então contando, né? Quem é a Ramile? Então, a Ramile é uma... Eu sempre fui muito ligada à arte, assim, por gostar de arte. Mas a minha família não tem alguma ligação com a arte. Eu não nasci numa família que gostasse, ou porque trabalhavam muito. Até eu estava escutando o papo antes aqui. E então, meus pais são trabalhadores, né? Meu pai é operário, uma família simples de Rio Grande. E meu contato com a arte começou a ser num colégio que meus pais se matavam para pagar, que é o São Francisco, um colégio católico. E aí eu ia para a igreja, porque a gente tinha que assistir à missa. Às vezes eu achava a missa meio chata. Mas eu ficava olhando aquelas passagens bíblicas e eu me lembro que eu comecei a desenhar, e tenho esses desenhos até hoje, Cristos, Marias. E aí os professores, né, na época já diziam, nossa, mas tu deveria estudar em algum lugar. E aí eu falei com a minha mãe na época, fui estudar no Belas Artes, de Rio Grande. Mas durou pouco tempo, também era caro, né? Nós éramos 4 irmãos, aquela coisa. E aí esse percurso começou com fazer faculdade de artes, né? Desisti, vou resumir, desisti de uma engenharia civil, porque eu ainda tentei. E aí eu acho que é um ponto, tu falou das mulheres que estão recomeçando, que a gente tem essa coisa muito assim estrutural, né? De, vamos fazer alguma coisa que vai dar certo, como receita de bolo. Só que o que vai dar certo? É o que te prometeram uma profissão de sucesso ou o que tu gosta de fazer? Perfeito. Então, a Ramile que entrou na engenharia civil era uma Ramile cheia de sonhos, mas que queria ter uma vida estável financeiramente, né? Então, meus pais me diziam, a gente deu tudo para vocês estudarem, agora vocês têm a responsabilidade de sustentar e, de repente, nos ajudarem na velhice, né? Perfeito. Então, eu tinha essa preocupação em dar certo. Então, isso é a escolha da engenharia civil. Na época, a arquitetura, que eu queria muito, era em Pelotas. E também ficava difícil para os meus pais, para vocês verem, né? Coisa, por causa do ônibus, por causa da distância da cidade. O custo que tinha estudar arquitetura em Pelotas. Então, fui para engenharia civil e não dei certo. Ou deu certo enquanto durou e acabou. E aí, recomecei. Isso foi um caminho longo. Recomecei a sair da faculdade. Meu pai passou, acho que uns 2 meses sem me olhar na cara. Não falar comigo, era sem olhar, assim, pai, né, quem está famosa da minha cabeça. E aí, então, eu passei esse tempo, né, assim, tipo, de me reinventar já ali na faculdade. Só que eu fui para as artes com aquele peso a mais ainda, né? Poxa vida, eu virava as madrugadas estudando para as provas da engenharia civil, de cálculo. Então, eu fui estudando com tudo. E daí nasce já uma artista empreendedora que queria ver onde é que ela ia dar certo, o que ela poderia fazer, qual era o diferencial dela.
Aí eu passei a estudar mercado de arte, né? Já na faculdade. Comecei a estudar sozinha em casa italiano. E aí, disso, eu ganhei uma bolsa quando me formei para ir para Itália. Olha Fiz só. uma pós. Porque eu estava escrevendo a minha tese, a minha dissertação. O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre mulheres artistas. E na época tinha pouquíssima coisa escrita. Então eu fui procurar em italiano e traduzir para o português tudo que a gente tinha, que né, eu sou da internet de escada. Eu também. Então, naquela época, a gente não tinha tanta bibliografia. Em português, não tinha essa informação que a gente tem rápida hoje, joga ali no Google, né? Na palma da mão. E tem tudo. Então, eu ganhei essa bolsa, fui estudar em Florença. E ali, quando eu botei o pezinho ali, eu falei, daqui eu só saio quando eu tiver a experiência que eu quero. E aí, da pós, eu conheci professores que me ajudaram a entrar no mestrado, me emprestaram livros. Ganhei bolsa, tirei segundo lugar ou terceiro lugar, mas fiquei entre os 3 primeiros colocados, ganhei bolsa, aí continuei na Itália, ali uma galeria me contratou, uma galeria de arte, e eu fiquei 7 anos. 7 anos? 7 anos, trabalhando com venda e mercado de arte. E aí que eu acho que foi o diferencial que eu me achei, porque eu sempre fui artista. Mas, naquele momento, a empreendedora em arte, ela queria saber como vender. Porque a realidade de quem entra numa faculdade de arte, e eu não vejo isso tão diferente hoje, acho que mudou um pouco, mas não é tanto, é que já te dizer assim, olha, tu pode fazer um mestrado, doutorado, concurso público, ser professor e trabalhar com as tuas artes paralelas. Ou tu pode ter outro trabalho e fazer arte paralela. Ou tu pode design. Viver da arte. Agora, fazer quadros, vender quadros. Os professores são louca, né? Então, e lá na Academia de Belas Artes de Florença, eu aprendi que não, que era possível. Eu estudei, tu estuda economia, tu estuda inteligência financeira, estuda também, eles trabalham muito com o poder da mente na Universidade de Florença. Então, eles falam isso, né? Para tu acreditar, escrever o que tu queres, tu ter metas mensais, semanais. Então, eu tinha isso tudo muito claro, né? Então, eu estudei planejamento financeiro em arte, de mercado de arte. E quando eu fui trabalhar dentro de uma galeria de arte, a gente aplicava isso com os artistas. A gente pegava lá o artista deprimido, drogada, aquela coisa, que saco, gente, passei isso com os artistas. Aí pegava o artista que tava lá, mas o cara tinha um talento. Isso eu tô pensando já em maravilhoso, o cara era bom. Vamos lá, a gente vai vender por tanto, tu vai ganhar tanto. O que tu vai fazer com esse dinheiro? Vou viajar. Não, tu não vai viajar, querido. Tu vai investir em material. Tantos por cento investir em material, tantos por cento investir em ti. Figurino, roupa, vai viajar, vai fazer alguma coisa. Tantos por cento tu vai guardar. E isso, né? E tantos por cento tu vai fazer alguma doação ou algum trabalho voluntário, ou tu não pode fazer nenhuma doação, vai doar o teu tempo. Até uma conversa, uma coisa. Alguém que queira entrar no teu ateliê, ver alguma coisa, uma tinta que sobrou. E isso tu vai trabalhando economia, vai trabalhando com o universo, vai trabalhando energia. Isso tudo em Florença, eles trabalham muito em arte. Legal. Porque a tua formação foi na FURG aqui? Na FURG. E artes visuais. Artes visuais na FURG. Tá. E aí essa pós foi lá. Depois o mestrado já foi lá. Não foi um sanduíche. Não, lá direto. A pós tinha a ver com uma coisa que o governo brasileiro fez na época. Que aí eu ganhei uma bolsa que era só eu pagava 10%, mas já era, né? Pra empolgar meus pais, porque quero ir. Também passei quase 2 anos sem ir pra uma festa. Por quê? Porque o pai falou, tu é louca, gente, não tem dinheiro pra tu ir pra Rio de Janeiro, São Paulo. Eu não conhecia Rio de Janeiro, São Paulo, eu fui pra Itália. Eu mal conhecia Porto Alegre. Né? O que eu conhecia, porque eu comecei a fazer pesquisa na universidade e eu viajava muito com a universidade. Então, para apresentar projetos, ganhei prêmios na URGS. Então, tinham coisas assim, de pesquisa e extensão, eu viajava bastante. Mas aí, meus pais... Quando eu cheguei pro pai, eu falei, eu quero ir pra Itália. Ele... Oi. Lá vem a louca. Né? Ela saiu do engenharia, ela foi pra Cassino pra Florença. E não tinha amigas até que falavam do cassino para o mundo. Né? Ou não tinha, mas ainda mais assim, né? Porque eu morava no Bolacha. Na época, eu morava no Lar Gaúcho, no bairro de Rio Grande, que é um bairro, né? Classe média baixa. Não é uma coisa... Dizia assim, do Lar Gaúcho para a Itália. É mesmo, é verdade. Então, e lá na Itália foi isso tudo muito rico, assim, porque
A pós ia acabar, eu ia ter que voltar. E aí teve uma professoresa, a Ana Lupe, uma mulher linda, com os cabelos brancos, olhos azuis. Aquela mulher entrava assim, dizia, meu Deus, inteligentíssima. E ela viu muito potencial numa guria que queria aprender, que queria vencer na vida, que queria... E eu dizia pra ela, eu sou uma artista, mas eu tenho noção que eu não tô pronta pra vender minha arte. E quando, na verdade, eu comecei a vender minha arte aqui, no início foi muito difícil, assim. Parece que tinha zerado a vida, porque tudo que eu sabia fazer com os artistas, eu dizia, ei, tu trabalha assim, tu faz assim, tu tira. Pra ti era diferente. Pra mim, eu me posicionar. E isso acho que fica pra qualquer mulher que quer, né, empreender. Tu tem que saber te posicionar, tu tem que saber o teu valor. Porque às vezes tu vai estar precisando de grana, principalmente ali no início, e aí vão te dizer, eu compro se tu vender mais barato. Não é isso que eu tenho para oferecer, é esse o meu valor. E aí tu faz a pessoa enxergar o valor. Perfeito. Né? O valor agregado ao produto. O produto, na verdade, ele vai ser uma consequência. É uma consequência. E na arte tem muito isso. O valor da arte é o valor da trajetória do artista, é o valor... Ele não é palpável. Não, é um valor que, assim, tem pessoas... E tem muito em Pelotas, eu tenho, assim, muitos clientes. Eu tenho um mercado muito bom em Pelotas. E como tem pessoas em Pelotas que valorizam a arte, gostam de arte e colecionam eu e outros artistas, assim. E eu fico muito feliz quando me mandam foto de paredes e tô lá e eu conheço os outros artistas. E eu, muitas vezes, falo, faltava, sabe qual artista aí? Sabe? A Graça. A Graça é uma que ela ia levar, a gente fez a feirinha, ela ia levar umas esculturas embora. Eu falei, tu vai guardar isso de novo? Não, vamos lá, vou vender pra ti. Sabe? Porque eu ainda tenho prazer de vender o trabalho do outro. Tem muito, eu não faço porque não tenho tempo. Mas quando dá pra encaixar o trabalho de algum artista, às vezes até em composição, orçamento que eu vou dar, e eu vejo assim, às vezes eu não tenho nem tempo pro que me pediram. Rami, eu que preciso para junho agora, você consegue fazer 2 aquarelas? Eu quero inaugurar esse espaço. Aí eu não vou dar conta de fazer 2, mas eu vou fazer uma e quem sabe a gente chama o outro artista tal. E aí eu já faço um mock-up, porque eu faço arquitetura. Claro. Aí já faço um projeto. Já consegue boto. visualizar. Aí a pessoa já visualiza eu e o outro artista. E aí o outro artista diz, obrigada, Rami, foi. Então eu acho que essa parceria também, tu ter parceria com outros artistas, porque assim como eu indico, eles me indicam. Claro, né? Então eu acho que isso é muito rico. Isso é fundamental para todas as áreas Todas também, as né? áreas Não é também. concorrência, são Não é estilos concorrência. diferentes, né? Tem espaço para todo mundo, né? E agora só puxando um pouquinho de novo a questão do posicionamento, né? Que eu acho que isso é fundamental, assim, né? Sim. Porque quando e aí isso eu vejo muito na moda também, né? Sim. Eu dou aula de construção de marca, por exemplo, que é bem isso, que o produto, na verdade, ele é a pontinha do iceberg, né? Mas tem uma série de processos anteriores a isso, que começa com a trajetória do criador, né? Que vão construir esse valor agregado que a gente chama de marca, né? Hoje em dia tem a tua marca, né? E ter aquarela ali na parede de casa vai ser uma consequência disso, mas eu tenho algo que é da Rami, né? Então, só que isso é construído através de um posicionamento, né? E hoje em dia, obviamente, esse posicionamento, acho que, sei lá, ele se dá 80% através das redes sociais, né? Os outros 20% talvez fiquem pro offline do boca a boca e tal, mas as redes sociais são importantíssimas, né? E tem muitas pessoas ainda que acreditam, não que não acreditam neste poder das redes sociais, mas ainda tem um certo bloqueio, é porque eu não sei falar direito, não sei gravar vídeo, mas também disso, da importância de começar, né? Porque só com esse posicionamento é que tu vai conseguir agregar valor ao teu produto, né? E te diferenciar no mercado. Contar a tua história. Exatamente. E tem um ponto, Francisca, que eu acho importante também. Uma coisa que aconteceu. Eu adoro contar a história para contextualizar, né? Eu acho que fica mais gostoso para quem tá escutando. Esses dias, tem uma artista que eu acompanho um tempo. Ela conversou comigo quando ela estava começando. E aí ela fez um post dizendo que ela estava desmotivada a postar no ateliê dela. Porque ela tinha visto vários ateliês ultimamente de artistas. E os ateliês muito lindos, instagramáveis. E o dela não era. E eu, naquela hora, me deu assim, será que ela tá se referindo ao meu também? Porque eu mudei, né, de ateliê. E aí, aí eu chamei ela e falei assim, poxa, olha, sabe o que eu vou te dizer? Que é tão legal te acompanhar. Esses dias, ela tava arrumando a sala. Cara, tu vê que é uma sala humilde, a grade na janela, um primeiro andar lá, ela dá de frente para um muro, o piso lá que precisava de uma reforma. Mas é tão legal ver que ela não desiste, ver a construção disso e ver ela todo dia deixando mais bonito aquele lugar. Porque com certeza, quem acompanhar e se ela acreditar que ela vai crescer,
ela vai crescer, vai continuar trabalhando, empreendendo. Quando a pessoa vê ela no ateliê melhor, as pessoas vão lembrar de tudo isso. Claro, que acontece comigo, né? Eu tenho clientes que desde, tipo, eu comecei a filmar dentro de um quarto. E tem clientes que me seguem desde essa época, né? De 2019. E vão lá no ateliê. Já tive gente que chorou lá dentro. E eu choro junto, assim, né? Chegarem lá e falar, poxa, Rami, que legal esse lugar, tem a tua cara, né? Que legal isso aqui, a gente... E aí teve uma até que disse, eu sei que daqui a pouco tu já não vai estar aqui, eu já não sei. Aquela coisa que a gente vai movimentando. Sim. Mas ela é isso, é tu construir, né? E tu não ter vergonha de mostrar todo o teu processo. Porque eu acho tão, às vezes, assim, quando a pessoa já começa com aquela, assim, já começa com toda clean, maquiada, no seu lugar lindo, de princesa, tu vai ver, não rola tanta identificação, conexão com as pessoas. Eu mesmo, assim, não sou uma pessoa que sigo quando a pessoa já chega meio pronta, assim, que eu vejo, tem 3 posts e ela já começou, de repente, poxa, que legal. Mas o que tem por trás disso? Claro. Tu já começou assim? Ou tu trocou de profissão e tu já tinha, né, também, às vezes mas então conta isso. E é isso aí, não espera tu ter o teu ateliê perfeito, tu ter a roupa perfeita, tu tá com a pele ótima. Que a gente fica, né, às vezes é difícil tirar. Eu agora tô com um projeto que eu não consigo tirar da caixa. Então eu conto também a minha fragilidade. Eu quero começar a dar oficina de aquarela. Eu já dei na pandemia e deu super certo. Né? E dei, assim, com a arquitetura, que eu ia para os lugares, Museu do Doce, de máscara, e dava para o pessoal da arquitetura, sem cobrar nada, como experiência para mim, que eu digo que a gente sempre ganha. Mas hoje em dia ainda não consegui tirar isso. Tem uma lista de alunos esperando. Que legal. E eu sempre acho que eu tenho que estudar mais. Né? No sentido assim que... se me perguntarem isso? E se a pessoa tiver essa dúvida? Mas se ela... e eu preciso ter tantos pincéis para cada aluno. Aí esses dias eu tava lá comprando pincel para os alunos. Eu digo, Ramiro, tu nem tem aluno, começa! Então, é que a gente vai se sabotando, na verdade. E eu me dou conta disso. É que são muitas crenças também, né? Isso também pra tu... De repente a pessoa vai lá, começa a me seguir vendo esse podcast. Mas olha que tudo tão perfeito, tudo que ela faz dá certo. Não, tem um monte de coisa que eu planejo que não dá. Eu não dou conta. Eu não dei conta de fazer minha unha hoje pra vir pra cá, porque não deu tempo. Muito bom. Né? É isso, gente. Não, a gente não dá conta de tudo. A gente dá conta de realizar coisas. Tá, e agora tu tava falando do teu ateliê, né? Eu ainda tô te devendo uma visita, né? Falei, não, vou aparecer, mas também nessa correria louca não consegui chegar lá. Mas conta um pouquinho do conceito, né? Uma townhouse, e aí tu moras lá e também trabalha. Conta um pouquinho como é que se deu também essa parceria com o parque, como é que tu chegou lá. Né? Do cassino pro Parque Una. É verdade, do cassino para o Parque Una. Então, eu vou dizer assim, o meu namoro com as townhouses começou quando eu fiz uma parceria com a Gagá Carpena e a Carol Carpena, no Una Verse Casa, que a gente fez uma mostra ali, fez bolsas e tal. Foi quando começaram as ecobags. A Carol é ótima, a Carol visualizou bolsas. Perfeito. E foram as minhas primeiras ecobags. E foi uma mostra muito boa. E vendeu tudo. E aí as gurias falaram, Rami, aqui de tarde não fica ninguém. Se quiseres vir pintar de vez em quando aqui. Aí eu ia ali de tarde, ficava pintando, abria, ligava o ar, ficava lá. E começou a ter um movimento muito bom na loja das gurias. E eu disse, poxa, esse lugar é muito bom. Isso, porque as pessoas circulam muito. Então, a pessoa tá fazendo uma caminhada, tá me olhando, a pessoa tá trabalhando, a pessoa... Então, eu vi um potencial no Una. E aí, naquele mesmo dia, a Gagá me mostrou um livro mostrando que estavam construindo essas townhouses. E eu disse, nossa, eu vi uma residência para artistas na Itália, que era assim, as pessoas moravam em cima e tinha ateliê embaixo. E a Gagá disse, quem sabe, Ramiro, um dia? Eu falei, assim, pro meu bolso não vai dar. Sabotando, né? E nisso passaram... Eu voltei, morei 1 ano na Itália, passou um baita tempo. Quando eu retornei, eu disse, não, eu quero ter um ateliê presencial. E ali eu comecei a procurar loucamente. Volta a Gagá na minha vida e diz, Ramília, olha lá, e tal, as townhouses. Só que também visitei, aí fiquei pensando nesse conceito, porque como é que é? Elas são 2 suítes em cima. Então, eu fiz lá em cima um escritório com um banheiro que não é banheiro, que é espaço expositivo. No outro, eu tenho o meu quarto, que tem gente que já perguntou, tem até que fazer um vídeo sobre isso, que eu acho que vai ser super engraçado. Me perguntaram esses dias se eu dormia na mesa. Porque a mesa é grande. E ela tava falando sério, uma arquiteta de São Paulo. Ela achou que tinha alguma função que aquilo virava quarto, que era tipo um JK
sacada, você já tá com esse estúdio. Sim. E eu falei, gente, eu tenho que mostrar mais meu quarto, porque as pessoas estão achando que eu dormo em cima da mesa. Né? Muito bom. Eu achei assim, eu falei, isso dá. Eu falei, posso guardar tua mensagem que eu vou fazer um vídeo em cima disso? E ela guarda. Ela disse, família, guarda. Então, fala, porque aí nisso eu filmei pra ela com ela. Então, bom, eu olhei esse lugar, achei ótimo. E aí, tive também, tudo são contatos. A questão entre tu ter clientes que viram amigos, contatos, né? Perfeito. E nisso teve a Marione Piovesan, que é uma cliente que virou amiga, e o Edno. E a Marione me disse, eu vou falar com o Fabiano, tu não tem que ir, porque eu tava olhando casas no Porto. Tu não tem que ir pro Porto. Eu sei que tu gosta do Porto, tu tem que ir pro Parque Una. Eu falei, Marione, não dá, eu acho que é muito difícil. Os valores e coisa. E aí, nisso, ela falou com o Fabiano e a Idealiza me procurou e me propôs uma parceria de eu ficar por um tempo na Tan House, né? Experimentar esse projeto, né? Procurar parcerias, fazer meu ateliê lá dentro e ver no que ia dar. E tá sendo um sucesso, eu acho que pra mim, pra eles, assim. A inauguração foi uma coisa linda, lotou, a rua lotou. E eu tô sempre tentando movimentar a rua, o ateliê. Recentemente teve a feira. A feira foi um sucesso também. Tu estavas do outro lado, né? Tava lá na Casa Una. Então, ali no ateliê, eu convidei a Graça, ficou dentro do ateliê comigo, as meninas também. Tipo, então, é um lugar que te proporciona um movimento muito grande. Eu tenho clientes que são meus vizinhos, então eu digo, os vizinhos chegaram. Então, as pessoas passam. Tem muita gente, às vezes, por causa de Airbnb, que chega ali, então tá passeando, passa e compra presentes. E eu pensei o ateliê com a arquiteta, que é a Thaís Moscarelli, assim, um mesão, uma estante, nessa estante, porque tem meio cara de casa, meio cara de ateliê. Então, essa estante eu boto as aquarelas pequenas, que tem um preço mais acessível. Sim. Então, são coisas que as pessoas conseguem levar na mala. Pra entrar. Um convite para entrar, as bolsas. Então, eu tenho esses produtos com um valor mais acessível. Eu trabalho com a minha agenda, né? E eu consigo ali ter um movimento bom que eu acordo de manhã, vou a pé pro meu yoga, que agora tem no Yoga no Parque, eu acho maravilhoso. Não sabia, com a Camila, não sei sobre o nome da Camila. A Camila, eu fiz yoga com a Camila na época do The Rose, quando eu era adolescente em Rio Grande. E quando eu vi que era ela, eu falei, meu Deus, ela é ótima, então eu quero. E aí tem todos os dias, e tem online, e é no prédio da Vanguarda. Então eu vou caminhando cedinho, vou pro meu yoga. Aí quando eu desço, eu tenho a academia ali embaixo, vou na academia do Jeder, que os guris são super queridos. Já saio, tem supermercado, tem tudo ali, né? Tudo, né? Então, praticamente, eu pego o carro e saio quando eu tenho que vir para a faculdade, porque eu faço arquitetura. Eu venho aqui para arquitetura, ou quando tem algum compromisso, que nem hoje, ou fazer moldura, que eu faço na Pampa e é na Osório. Sim. Resto, tudo eu tô ali. Isso dá qualidade de vida. Qualidade de vida. E fora isso, tem a corrida, né? E tem a corrida que eu só saio e corro ali, né? Fico correndo, é muito bom. Que, inclusive, é o lugar mais seguro da cidade. Pra correr. Né? Que aí eu corro, às vezes, quando eu quero correr de fone de ouvido, com música, com coisa. Né? Até pra mim, assim, uma coisa, porque eu gosto de criar muito correndo. Tem essa coisa que teve um dia que uma amiga minha me viu, isso é verdade, isso não é pica. Que eu tava com um bloquinho, que foi uma semana que eu tava precisando resolver muita coisa. Às vezes eu faço isso, então eu saio com um bloco. Se eu tenho alguma coisa, eu anoto, eu paro e anoto. E ela tava passando de carro na estrada pro Laranjal. E tu parada. E ela tava filmando, porque ela viu de longe que eu tava vindo, e eu parei, comecei a escrever. Ela falou, não acredito! E eu, por que isso? Só que ali eu me sinto até mais segura pra fazer esse tipo de coisa. Ficar com fone de ouvido, porque eu corro com música que me inspira, então é Zé Ópera louca. São umas coisas meio assim, e aí eu tô correndo totalmente distraída. Tu pode passar por mim e me dar um oi, eu tô do outro lado do mundo. Então é meio perigoso tu fazer isso atravessando rua, né? Já fiz, não façam isso. Então é correr ali e me dar essa tranquilidade. Eu tô correndo, tô criando, tô com a cabeça em outro canto. E agora vamos falar um pouco disso, assim, de processo criativo, né? Eu brinco lá com os alunos que o processo criativo, ele pode ter... Ele nunca é linear, né? E tu vai desenvolver o teu próprio método para diferentes tipos de arte, de produto, enfim, né? A gente lá vai tratar muito com moda, né? Mas queria que tu contasse um pouquinho, né? Sobre o teu processo criativo, como é que ele começa, a pesquisa, como é que não é. E também o quanto esse lugar de criação, ele interfere
né? Sim. Então, eu, pelo menos, isso é para qualquer coisa. Se eu vou me sentar no meu escritório para escrever um artigo, para preparar uma aula, para qualquer coisa, eu preciso estar com as coisas organizadas. Eu não posso estar no meio da bagunça, né? E, obviamente, hoje a minha é de frente para uma janela e eu tenho árvore, né? Então, assim, esse lugar também enquanto fonte de inspiração, Sim. que hoje em dia o parque é uma fonte de uma inspiração, né? A meu questão da luz cantinho. natural, né? Aham. Então, contar um pouco do teu processo criativo, assim, como é que ele se dá, como é que ele começa. Sim, eu acredito muito que nós somos, né, toda a nossa realidade, a nossa história. Então, o processo criativo de um artista, né, dos teus alunos, ele acho que ele começa com a bagagem que essa pessoa tem. Eu sempre digo, invistam em viagens. Agora eu tô planejando minha próxima. Invistam em viagens, em repertório, Perfeito. né, em mostras. Aqui na cidade a gente tem bastante coisa de arte, de mostras. Filmes, livros, então tudo aquilo que vai alimentar, que às vezes tu lê, escuta uma música, lê alguma coisa, aquilo desperta, né, em ti um sentido, uma ideia. E aí a minha maior dica, pelo menos que funciona muito para mim de processo criativo, é escrever. Então quando eu tenho uma ideia, né, agora a última coisa que eu fiz assim, por exemplo, eu estava revisitando alguns livros, e aí eu peguei um livro do Drummond, que dizia no mar estava escrito uma cidade. E aquilo me bateu. Eu falei, poxa, eu pinto os mares, eu queria ligar tanto com o patrimônio. E aí eu pensei, meu Deus. E aí isso me levou à loucura, comecei a pensar naquilo, comecei a desenhar, e eu adoro fazer esquemas. O mar, a cidade. Aí eu comecei a pensar na cidade pintada de mar, como é que eu poderia fazer isso, qual seria esse desafio. Isso me levou para uns estudos em Veneza, que eu estudei essa névoa, as pessoas e a cidade, os estudos que eu fiz sobre tecido. E daí nasceu Um Oceano em Tecido. E do Oceano nasceu a primeira série, que agora, inclusive, para quem quiser ver, a mostra tá rolando lá no Agape. Acho que ainda vai ficar um mês, 20 dias, não sei se Tu e a mãe quando se acaba. encontraram por lá, né? Sim. Ah, ela é uma querida. Ela Uma querida, isso mesmo. Me Ela se contou. apresentou. E aí, então, desse oceano nasce uma cidade aquarelada em azul. Então, eu pego essa cor do azul, do índigo, que é muito forte, que é muito forte do oceano, e comecei com Pelotas, mas eu quero aquarelar todas as cidades que fazem parte do meu repertório com o oceano, com a mesma intensidade e a fluidez que eu pinto o oceano. Então, é uma aquarela muito borrada, muito riscada, que aparece até nuances de água. Então, isso foi todo um processo criativo. Perfeito, Não claro. começou com a frase, né? A frase foi um pá. Mas eu digo isso, acho que hoje em dia eu faço arquitetura e eu vejo, às vezes, que eu fico assim, apavorada. Que, por exemplo, agora eles fizeram um estudo para melhorar o currículo da arquitetura. Então, teve um painel onde os alunos puderam botar suas reclamações. E eu pensei, não tinha muita coisa para reclamar. Assim, eu gosto muito, eu gosto dos professores, eu acho eles muito envolvidos. Aí comecei a ler. Menos teoria, menos leitura. Eu falava, meu Deus! E todos muito preocupados em fazer casa para ganhar dinheiro. Interiores tá tudo bem, eu acho interiores é super legal, né, identidade, mas não é só fazer uma casa. Tu tem que entender, para tu entender, tu tem que ler, tu tem que ter repertório para projetar uma coisa diferente. Senão tu vai pro ChatGPT e faz tudo lá, sabes? Então eu vejo que está se perdendo muito esse copia e cola da internet. Às vezes as pessoas acham, que legal. Eu tive muito problema com isso, que legal a arte dessa artista. Então eu quero fazer igual. Poxa, te inspira no meu trabalho. Isso vai ser muito legal pro teu processo criativo, mas não faz igual. Porque se tu tiveres a tua bagagem, né, é o que eu falo sempre lá. Esse repertório, ele se constrói constantemente, né? E, obviamente, muito do que a gente absorveu. Mas aqueles que não absorveram tanto, daqui a pouco, né, foram criados num contexto um pouco que não tinham, né, esse repertório mais aflorado, não tem problema. Pode ser construído a partir de então, né? A gente absorve muitas imagens hoje em dia, milhares, né, Paula? Mas o que é que tu está consumindo? O que isso te agrega, né? O que tu tá gravando no teu HD interno, no teu banco de dados de inspirador, né? Fulano lá tomou um café, mas isso aí vai
Pra que isso serve pra ti, né? Então, eu falo muito pros alunos, né? A gente tem uma disciplina que é processos criativos, que eu sou professora. Muito legal. E a gente constrói um diário visual de cada um, né? E aí, eles vão fazendo vários exercícios, porém, todos focados na sua estética. Ai, que bem. Né? E quando eles começam, eles, tipo, não sei a minha estética, não sei o que eu gosto. Então é pra isso mesmo, a gente vai construir, né? E aí, chega no final do semestre, né? Eles olham pra primeira página, às vezes não faz sentido nenhum a primeira, mas aquilo é uma construção, né? E aí eu digo que tu só vais conseguir te diferenciar, hoje em dia no mundo, né, mais da moda, né? Que era Shein, enfim, que é tudo muita cópia, tu só vai conseguir fazer algo novo, né? Se tu tiver esse teu repertório e essa tua identidade bem firme, consolidada, entendeu? Se não é mais uma blusa, é mais um vestido. E assim, aí não tem lugar no mercado, porque tu não tem como competir com a China, né? Com esse produto barato que tem por aí. Então, tu tem que te diferenciar de alguma forma. E como também isso vale pra arte, né? Hoje em dia, tu entra na Shein, tá 10 mil quadrinhos lá, com as artes que... Eu vi esses dias uma artista que eu sigo, que eu gosto, ela teve tudo copiado, assim. Ela entrou num processo, assim. Realmente, eles fizeram... É um site que fez print da obra dela e vende super barato os prints. Então, a gente tem que estar sempre... Isso eu acho também uma dica importante, né? Tanto para o mundo da moda. Hoje em dia, eu tenho um escritório que me ajuda nisso, né? Então, esse escritório, quando eu tenho alguma coisa que... isso aqui tá muito parecido com o meu. Vocês olham, eles fazem notificação extrajudicial. Que é direito autoral, né? É direito autoral. Então, eu já tive notificações extrajudiciais. A pessoa chega lá, tá me copiando, super feliz, achando que não vai dar nada. Recebe a sua notificação extrajudicial, que é um aviso. Então, assim, ó, aí te liga, tu pensa assim, te liga. Tu pensa assim, poxa, Rami, eu achei que só acordasse camponesa encantada e pintasse. Não, gente, eu gostaria. Mas não é, sabe? A gente lida, o meu dia, ele é muito assim... Eu acordo, eu tenho um planejamento, eu respondo orçamento. Eu trabalho muito para a empresa, então eu faço muita nota. Eu tenho que mandar coisa para contador. Burocracia. É burocracia. Claro, eu tenho que dar conta de tudo. Claro. Né? Eu ainda não consegui treinar alguém para trabalhar comigo. Penso no futuro, mas ainda minha área é uma área muito difícil de eu ter alguém respondendo por mim. Perfeito. Conversando. Sabe que agora tu tava falando sobre isso e lembrei de uma situação que eu passei, olha só. Hoje em dia, né, por exemplo, tu abre o Pinterest e tem ali bilhões de imagens, né? E tu pode muito bem pegar e imprimir qualquer uma daquelas imagens, né? E muitas vezes tu não conhece a autoria daquela imagem, né? Porque, enfim, tu não tem ali o nome do artista muitas vezes que criou, tá? E eu tinha no meu apartamento antigo, né? 2 imagens no banheiro, em cima do vaso, assim, com umas molduras vermelhas, grossas, assim, que era um rosto de um cara, assim, e por dentro desse rosto saíam flores. E depois de uma mulher também a mesma coisa. E aqui era um tamanho A3, assim, e eu achei no Pinterest aquelas imagens, e imprimi, emoldurei e coloquei lá no banheiro. E isso passou um tempão. Só que eu usava sempre, eu uso até hoje meu Instagram pra compartilhar coisas de decoração, de inspiração, né? E chegou o artista da imagem. Ai, não creio, eu adoro. Muito! Gente! E aí ele comentou, né? E ele falou assim, lindo ficou a composição, só seria interessante colocar o crédito pro artista. E aí a gente trocou uma ideia, assim, fantástica. Eu e ele, eu pedi, assim, tipo, 1000 desculpas, mas que eu tinha achado aquela imagem. Depois mandei pra ele o link que eu tinha achado, que não tinha nenhuma menção. E ele não tinha colocado, não foi ele que colocou a disposição? Não, sei lá. Tipo, se alguém me deu um print dele, tipo, também ele não sabia, entendeu? Eu falei, olha, a internet tem esse poder de sei lá, não de democratizar, mas assim, de ser fácil o acesso pra tudo, mas ao mesmo tempo também tem essa, né, tem os pontos negativos, enfim, aí a gente trocou uma ideia, foi bem legal, assim. Depois eu postei dizendo que ele era o artista, enfim, aí tipo, tentei também, né, dar uma contornada, mas assim, como acontece isso, acontece assim, né? muito. Como acontece isso? Acontece também, por exemplo, quando eu vendo uma arte, eu dou um certificado, né, e nesse certificado diz ali que os direitos são reservados ao artista, ou seja, eu posso fazer uma arte pra ti, mas não é que tu pode fazer uma cópia e sair vendendo, né? Mas assim, Francisco, o que eu vejo? Eu vejo que a gente tem que sempre educar pra isso. Perfeito. E assim, Pelotas, eu vejo assim, quando eu comecei a fazer
arte por encomenda, muitos artistas vieram falar comigo, assim, e na época tinha pouquíssima gente. Tinha o gordo, que trabalhava por encomenda, tinha o Gui, que tinha ido embora, mas assim, grafite homens, eu não conhecia nenhuma mulher. Eu tinha no meu apartamento um quadro do gordo com o Gui, foi a primeira, collab deles, assim, por encomenda. Eu conheci, assim, pouquíssimas pessoas que trabalhavam, a maior parte trabalhava ou ali no mundo acadêmico, ou, né, esporadicamente mostras, artistas sim conhecia, mas nenhum realmente não vendiam suas artes. Então eu acredito que começou um movimento de mostrar para as pessoas que dava para viver de arte e acreditar naquilo. Então eu me lembro quando eu comecei, muitos me chamaram de louca, né? E assim, louca no sentido para começar com a minha família, assim, acreditaram, mas poxa, eu trabalhei 7 anos em Florença, eu estava super estável economicamente, eu estava bem, eu já tinha minha Vespinha lá, já trabalhava, viajava. E aí, daqui a pouco, eu vou voltar para o Brasil, voltei, eu vou vender minha arte. Aí, meu assim? Deus, Ramile, né? O que você vai fazer da vida? E o meu pai, de novo, quando a gente acha que ela criou juízo, ela volta, né? Então, esse processo de vender, né? E de criar também uma economia de arte em Pelotas. Perfeito. Eu acredito que eu contribuí, isso me deixa feliz quando chegam artistas para mim e falam, olha, eu comecei te seguindo. Até em Floripa agora aconteceu uma coisa que eu achei linda, me emocionei muito, que uma artista disse, eu vi que tu tá em Floripa, era na Maratona Cultural de Florianópolis. Eu queria muito te dar uma coisa. Eu falei, tá, mas eu tava ali no centro, falei, tá, vamos tomar uma cerveja, tava um calor, 40 graus. Aí eu tenho um boteco aqui, não sei o que. Ela não tem, ela é de lá. E era uma aquarela, emoldurada, linda. Eu fiquei assim, ela assim, olha, eu queria te dizer que eu fiz print de todo o teu Instagram. Eu descobri contigo como é um certificado, eu descobri como vender, eu descobri contigo. Aí ela começou, eu vi o trabalho dela, só que o trabalho dela é super autoral. O trabalho dela, ela bebeu no meu Instagram. Perfeito. O que ela precisava pra fazer e dar certo. Perfeito. E ela tinha uma vida super estressante. Com a identidade dela. Ela trabalhava com o mercado financeiro, com não sei o quê. E ela sabe vender, mas então ela foi com a identidade dela, fez print em tudo que precisava saber do meu, mas ela já me acompanhava há mais de um ano. Né? E eu falei, Morgana, eu fiquei, Morgana, que coisa mais linda. E ela disse, eu tenho certeza. E na verdade, assim, né, Francesca, tem muita gente que me segue, que eu às vezes dou uma olhada, porque a pessoa fala comigo, e eu vejo muito às vezes meu certificado tá ali, e eu vejo o meu jeito de apresentar as coisas nas pessoas, e isso não me deixa triste, isso me deixa feliz. Claro, obviamente, quando eu vejo que a pessoa faz o seu trabalho. Tem um limite, né? Tem um limite. Assim. Então, eu acho que inspirar, e hoje em dia em Pelotas, tu tem muitos aquarelistas e vivendo de arte. Não digo que só eu. Eu inspirei uma pessoa, outra pessoa inspirou outra pessoa. Claro. E eu acho que isso é um movimento, uma rede, assim. É uma rede muito importante. E, por exemplo, agora estar com um ateliê presencial também inspira pessoas a acreditar e ter seu espaço. No potencial também, né? Porque tem muito potencial. Eu vejo ali no Una essa coisa de eu estar com portas abertas e receber pessoas, principalmente mais idosas, que não têm Instagram. O relacionamento, o olhar no olho, a pessoa pegar a arte na mão e falar, nossa, que legal isso aqui, nunca imaginei. Ou olhar o papel, olhar minhas aquarelas que estão ali. Ou chegar eu estar pintando e ver meu processo. Então, a pessoa entra no teu universo. Tu sai da tela. E eu acho que é muito importante. É importante, como tu falavas, a pessoa saber comunicar pelo Instagram, mas é muito importante ela buscar também ter esse espaço presencial para realmente ter uma troca. Porque eu digo, né, que as redes sociais, elas vão ser a vitrine. A vitrine. Só que se a tua base, ela não tá sólida, se a tua base, ela não tá bem construída, tu não sustenta um personagem. Não sustenta. Ai, né? Isso eu vejo tanto. Tem muito. Eu acompanho, a outra história, teve uma menina que, tipo, ela era muito muito verdadeira, assim, uma loirinha. Ela pintava, assim, meio mal vestidinha. Ai, que horror dizer isso! Mas assim, no estilo, sabe, tu acordou, tu com aquela mesma calça jeans. Mas, cara, aquilo ali era tão verdadeiro e eu adorava, eu tava quase comprando coisa dela. Aí ela fez um curso. Ai, esses cursos, né, às vezes matam. Querem te botar na mesma fórmula. Que pra tu parecer e ela começou a falar do curso pra parecer um profissional de sucesso. Ela cortou o cabelo, fez uma franja lá, fez uma coisa. Ela começou a usar terninho pra ser artista de sucesso. O cabelo aqui, dividido no meio, com aquela franja. Ela virou o retrato da curadora de arte de sucesso, que eu digo assim. Que eu fui uma curadora, eu acho que
tive muito sucesso na Itália como curadora, mas eu nunca vesti um personagem. Eu sempre gostei de vestir o que eu gostava. Não sustenta, porque tu não vai aguentar botar uma roupa que tu não te sente confortável, tu não vai aguentar falar de um modo que não seja o teu. Exatamente. Né? Mas isso acontece muito também, né, Rami? Tem muita gente boa no offline, com muito know-how, muita experiência, né? De qualquer área profissional, enfim, que não consegue ainda ter a mesma, digamos, o mesmo nível no digital. Sim. E tem muita gente que no digital tá lá em cima, é a referência no digital e, na verdade, é um charlatão. É verdade, muito isso. E que o offline não entrega nada. Não entrega nada. Então, como é difícil também equiparar, assim, esses dois mundos, digamos assim. Sim. Tu saber o que tu faz de bem feito, né? De tu já ter uma carreira construída naquilo ali e tu comunicar aquilo ali. Comunicar, né? mostrar. Não é um personagem que tu criou só pra vender algo que, na verdade, não existe na base. E nem só, tipo, ficar quase que invisível só na base, porque tu não sabe te posicionar. Né? É então, bem isso. É esse uma equilíbrio, coisa... né? Exatamente. É complicado, assim. Tá, e agora me diz uma outra coisa que tu falasse várias vezes que tu fala da arquitetura, já sabia que tu fazia arquitetura, né? Tá, e aí, por que surgiu a ideia da arquitetura? Não, né? Por que você faz isso com sua vida, Rami? Porque é um curso extremamente trabalhoso, né? Mas assim, até isso a gente tava falando de repertório. A arquitetura, ela me deu um repertório e me dá um repertório muito rico. Eu acredito que a gente tem que estar sempre estudando. Perfeito. E eu quero fazer medicina depois. Ah, não, brincadeira! Mas eu conheci uma vizinha minha que ela é arquiteta, médica, e ela tem uma marca de café. Eu digo, gente, ela tem um filho. Eu digo, gente, Isabela, como é que tu consegue isso? Né? E parece muito bom em tudo que faz. Assim, meu Deus, né? Como assim? Mas assim, a arquitetura, quando eu era mais jovem, eu queria muito fazer arquitetura e não pude, não consegui, não deu. Então, eu sempre... Não tem na FURG? Não. Não. Por isso que eu fui pra engenharia. Sei, tá. Então, era uma paixão antiga. E aí, um pouquinho antes da pandemia, quando eu voltei, eu pensei, eu vou fazer um Enem, né? Aí eu estudei e tal, fui super bem na redação. O Enem é muito conhecimento geral. E consegui entrar na segunda chamada, mas entrei, né? Então, era uma vontade da Ramile lá de criança, de adolescente. E ali eu comecei a entrar no mundo do patrimônio, tanto que eu represento patrimônio, eu leio muito sobre patrimônio, estudo patrimônio, por causa da arquitetura, que me deu esse repertório para as aquarelas. Então, tudo tá ligado, assim, sabe? A minha primeira mostra teve muito a ver com professores da arquitetura que foram me indicar. Então, eu tive todo um movimento em Pelotas, a arquitetura me ajudou muito e me ajuda muito. Então, ali tudo muito também... costurado, assim, né? Tudo muito costurado. E aí também, por exemplo, eu passei um ano agora na Itália, fazendo arquitetura lá, na Universidade da Calábria, porque... E aí foi um convênio aqui com a UFPEL? Com convênio foi sem bolsa, eu trabalhava lá com a minha arte, consegui, isso também foi um desafio, né? Mas foi assim, eu mantive a minha média alta, 9,4, imagina, arquitetura. Não, que nem louca, virando nas madrugadas, porque eu sabia que eu queria fazer esse intercâmbio. Porque eu ainda penso em voltar, de repente, para a Itália. Não sei se eu vou ficar no Brasil depois de me formar. Então, eu escrevo muito, como eu te falei, a ver, se eu for para a Itália, o que eu quero fazer? Qual é o plano? E aí, o plano seria revalidar a arquitetura lá, comprar uma casa dessas de €1, que é isso já deixei meio organizado dessa última vez que eu fui, né? Ou de menos, de 20 mil euros que tem, e reformar. Aí eu fui ver como é que era para fazer reforma. O mais caro é o arquiteto, né? E eu falei, então eu tenho que revalidar o meu diploma. O que eu preciso? Então eu precisaria fazer, além de estar lá presente, fazer a disciplina de direitos, de leis italianas, a disciplina de desenho urbano, porque tem a ver e patrimônio, porque os italianos, eles entendem que se tu não estudar o desenho urbano deles, que é muito peculiar, é muito diferente, né? E o patrimônio, porque quase tudo é tombado, não vais poder atuar lá. Perfeito. E aí eu fui fazer isso. Então, né, eu fui fazer as disciplinas, caso eu queira revalidar. Já fizesse, já então. fiz, nada em vão. Perfeito. Então eu fui. Por isso que eu digo, quando tu planeja, isso é muito Alice no País das Maravilhas, né? Que estrada que tu queres tomar? Se tu sabes onde tu queres chegar,
tu vai fazendo. Então, eu queria muito voltar para Itália, eu queria testar, vender minha arte lá, né? Como é que seria eu estar com o meu ateliê lá? E isso também, eu não sou louca, eu juntei dinheiro para ficar 1 ano sem trabalhar, né? Eu falei, bom, tirei o dinheiro da minha aplicação, eu falei, eu tenho dinheiro para morar na Europa. Claro, uma vida muito tranquila, né, gente? Sem restaurantes, aquelas coisas assim. Comendo pasta e pesto, mas é bom, né? Pasta, pesto, um Chianti de 5 euros. Então... Era uma vida boa, mas eu sabia me virar lá também. Muitos amigos, eu fui muito tranquila. E só que eu cheguei lá, e aí as pessoas começaram a dizer, Rami, tu não vai pintar? Aí eu me lembro que o primeiro dia que eu fiz um vídeo na Calabria, eu pintei uma igreja e uma cliente aqui de Pelotas falou: Eu vi isso. Eu quero uma aquarela tua pintada na Itália. Ela me escreveu assim, uma Rami made in Italy. Eu falei, deu. Toma. Por isso que eu digo, a gente tem que estar sempre também ligada no movimento, escutar o teu cliente. Perfeito. Aí eu criei o Rami Made in Italy e mapeei os clientes que iam na Itália e mapeei assim, tipo, quem vai pra Itália? Quem tá indo? Aí nisso, eu vou, Rami. Então eu abri a agenda em 4 meses, assim, vai ter uma agenda para julho, então eu vou produzir até julho. E isso vai. E a pessoa que levava para mim, trazia essas aquarelas da Itália pro Brasil, ganhava uma aquarela. Inclusive, ainda não fiz a da Hit, tenho algumas que eu tenho, Mas, então, tiveram várias pessoas que levaram para mim. Teve uma cliente de Madrid, que eu fui pintar para ela em Madrid, brasileira, a Vera, que agora ela tá aqui. E aí, a Vera trouxe para mim, mas era bolsões, assim, né? Dizia, eu posso pagar uma mala, ou tu leva. Aí, geralmente, a pessoa também, quando vem pro Brasil, porque depois volta com essa mala cheia, são brasileiros e tal. Ou quem tava a passeio, sim, aí eu paguei um extra e a pessoa... Mas eu consegui não tocar no dinheiro que eu guardei e fazer mais. Perfeito. Isso que eu digo, assim, o que é isso? É milagre? Se eu tava fazendo arquitetura planejamento, lá. É planejamento. Eu acho que o que falta, por exemplo, quem trabalha com moda e arte, é a gente... o mundo das ideias, das inspirações, do poético, ele é lindo. Mas ele não paga... Bota comida na mesa. A luz. O Guanabara. Eu não tô fazendo problema. Mas aí eu digo, não paga lá o vizinho. Vamos ficar no... Ele não paga a conta do vizinho, o cafezinho. Ele não paga, gente. Então, se tu não tiver um planejamento financeiro, como tu pretendes viver disso? Tu tem que ter, né? Então, eu sempre, esses caminhos... quero voltar para Itália. Eu não vou esperar estar lá para chegar lá e ver que eu tenho que fazer 3 disciplinas da arquitetura, eu vou murchar, porque não existe universidade pública também na Europa. Eu teria que pagar horrores. Então, o meu convênio com a UFPEL é que eu não paguei a universidade. Claro. E fora que eu fiz, né? Tipo, fiz muito contato. O projeto que eu fiz para eles foi de residências artísticas, que foi premiado, teve uma exposição e vai virar livro junto com 4 artistas, 4 estudantes, né? Então, eles foram selecionados. Tudo assim, bagagem, coisa envolvendo indo atrás, arte. Indo atrás. Correndo literalmente, né? Porque eu sou maratonista. Eu digo assim, cavando, né? Qual que é o teu sonho? Vai, né? Explora o que precisa, o que não precisa. A pergunta né? Começasse a fazer teu italiano lá há quanto tempo atrás? Estudava com a Bia, estudava sozinha em casa, porque nem tinha aula de italiano. Hoje em dia tem vários cursos. Sim. Hoje em dia tem Duolingo, né? O meu namorado tá fazendo Duolingo, porque agora eu vou em outubro pra Itália. Eu falei, se quiser ir comigo, tu tem que sentar na mesa com os meus amigos e conversar, porque senão fica a pessoa não entende. Claro. E tem que conversar, tem que te comunicar. Claro. E aí ele começou com aquele Duolingo, ele já tá voando. Claro que ele tem as facilidades, que eu fico falando com ele em italiano. Claro. Mas, gente, hoje em dia tem uma facilidade. Eu estudava com aqueles livros lá, entrava na casa do Abílio, cheirava naftalina, sabe? E era isso, era o que eu tinha, mas eu me agarrei no que eu tinha. Eu acho que, assim, Rami, a gente ficaria mais horas e horas falando, ó, delícia, nosso papo. Mas eu acho que aí já é a nossa chave, assim, né? E nossa mensagem final, né? Tu acreditar nos teus sonhos. Acredito. Tu te agarrar nas possibilidades, né? Tu enxergar também as possíveis possibilidades, né? E fazer acontecer. Independente do que for, em que área for, em que momento da vida, né? Por exemplo, hoje tens quantos anos? 41. 41, eu faço 40 esse ano, né? E és estudante. Sou estudante. Né? Então, assim, nunca é tarde, principalmente pra acreditar nos teus sonhos e fazer acontecer.
Aí fazer, e é bem isso, planejar, né? Eu sempre digo, queres alguma coisa, tu vê, eu quero isso, parece impossível. Vai ser impossível até tu chegar lá. Perfeito. Então, tu vê o que tu precisa para chegar lá, escreve e vai aos poucos, bota metas. Aí, em 1 mês eu vou estar fazendo isso, em 2 eu vou Cronograma? fazendo isso. Um cronograma. Perfeito. E eu parabéns pra ti, né? Porque com 2 filhas, às vezes eu vejo obrigada. tudo. Eu vejo tudo que tu faz, eu penso, gente, eu não tenho nem cachorro. E já é difícil. A né? maternidade é um desafio. Que foi uma coisa que na minha vida não deu. Assim, não deu. Tipo, eu também nunca tive o sonho de ser mãe. Mas eu acredito que, das vezes que eu pensei em ser mãe, eu estava muito envolvida com o meu trabalho. Então, Mas acho eu que até aos essa 33 permissão- eu dizia que eu não seria, né? E aí depois a chave virou e tá tudo E certo, vai. né? E a gente dá um jeito, né? Exatamente. É maravilhoso, é exaustivo, é muito cansativo, Mas é elas muitas são vezes lindas. preocupante, mas vale a pena. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Muito obrigada, Eu que tá? Por agradeço. ter a disponibilidade de vir até aqui. Com certeza foi um bate-papo muito inspirador, né? Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu posicionamento, né? Como a Obrigada, gente Brandice. falou bastante. E é isso, espero que tenham gostado, pessoal. E beijos, Tchau. beijos e até a próxima. Tchau, tchau.